Olá, seja bem-vindo ao canal Notas de Encorajamento. Aqui você vai adquirir conhecimento sobre as mais variadas áreas. Continuando aí a nossa série de vídeos sobre gestão de carreira, nós vamos falar sobre apresentação pessoal. A apresentação pessoal é um assunto que está ligado na etiqueta corporativa, falamos anteriormente, está ligado com a elaboração do currículo, as dicas de entrevista, tá? São coisas interligadas, tá? Uma coisa ela vai puxando pela outra. A apresentação pessoal nada mais é do que a forma como o profissional ele se apresenta para poder participar, desde as primeiras etapas do processo seletivo até quando ele já está lá dentro contratado. Ela tem a ver com a roupa, já falamos disso nos vídeos anteriores, os cuidados com as roupas para se apresentar durante as etapas do processo seletivo, para se apresentar, para trabalhar, tá? No ambiente de trabalho. A gente não deve ir com aquelas camisas, homem, com aquelas camisas tipo mamãe tô forte, mulher não deve ir com roupa decotada, com roupa curta, com roupa transparente. São esses cuidados aí que nós temos que ter com a apresentação pessoal, porque ela faz parte da nossa imagem. Além da questão das roupas, que nós já falamos e não vamos ficar aqui repetindo, ela entra também na questão da comunicação. A comunicação, ela tem duas formas. Ela tem a forma verbal e tem a forma não verbal. A forma verbal é a forma com a qual nós nos comunicamos uns com os outros, através das palavras. Então, quando nós usamos as palavras para nos comunicarmos, nós precisamos tomar cuidado. Cuidado com gírias, cuidado com expressões chulas, cuidado com expressões preconceituosas, cuidado com expressões que possam parecer racistas, ou misóginas, ou feministas, ou machistas, ou homofóbicas, ou preconceituosas de conteúdo religioso, ou étnico, ou cultural, enfim. Então temos que tomar todo cuidado na forma que nós nos expressamos através das palavras. Por quê? Porque isso pode significar a diferença entre a sua promoção e a sua demissão. Pode significar a diferença entre a sua contratação e a sua não contratação. E nós vamos falar aqui também na apresentação pessoal sobre formas não verbais de comunicação. Separei algumas coisas aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. As formas não verbais, elas têm a ver com a observação que o profissional faz acerca de você. Enquanto você está ali como candidato, ela é mais voltada para as etapas iniciais do processo seletivo, para quando você está entrando, participando, para poder fazer parte aí dos quadros da empresa. Então, o profissional que é treinado para isso, ele observa cada gesto seu, cada gesto do candidato. E aí ele começa a fazer as avaliações. Por exemplo, não olhar para o entrevistador. Isso passa a imagem de que a pessoa é insegura, de que a pessoa não sabe o que está falando, não tem certeza do que está falando. Pode até passar a impressão para o profissional ali que está avaliando o candidato, que o candidato está mentindo, está passando alguma informação que não procede, por isso ele não consegue olhar nos olhos. Pode até ser simplesmente timidez, mas isso conta negativamente para uma futura contratação sua. Outra coisa que eu separei, olhar disperso. Olhar disperso, esse aqui, que eu estou fazendo agora aqui, passa a imagem de desatenção e indiferença, como se você não estivesse dando importância para o entrevistador. Sabe, esse olhar que eu fiz ainda há pouco aqui, olhando para aqui, olhando para ali, dá a impressão que eu não estou nem aí para você quando eu estou fazendo isso aqui agora. Da mesma forma, é quando você de repente faz isso na hora da entrevista, ok? Cuidado com esse gesto aí do olhar disperso. Mexer em objetos. Você passa a impressão de que é ansioso demais e, em casos extremos, pode até passar a impressão de que isso é falta de educação. O entrevistador está ali com você, os objetos dele estão na mesa e você está ali mexendo, futucando. Isso pode passar uma impressão ruim. Ou de ansiedade simplesmente, ou até em casos extremos, esse aí da falta de educação. Então, cuidado com esse gestual aí, tá?
Outra coisa que eu separei para falar, os braços cruzados. Passa a impressão de que você está com medo, está na defensiva, tipo assim. Esse gesto aqui, quando alguém está falando do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui, passa para você, aí que está me vendo, a impressão de que eu estou na defensiva com relação a você. Se de repente você está falando comigo, eu estou assim, passa essa impressão que eu estou com medo, que eu estou me colocando assim para me defender. Da mesma forma é quando você faz isso diante do entrevistador. Ele pode considerar isso aí e levar isso negativamente, tá? Outra coisa que eu separei aqui, mãos entrelaçadas. Isso aqui passa medo, ansiedade, insegurança. Esse gesto aqui, tá? Fazendo isso diante do entrevistador pode causar essa impressão aí, ok? Outra coisa também, existem outros gestos, aí a gente entra numa ciência chamada neurolinguística. Por exemplo, o entrevistador, que normalmente é um psicólogo, ele consegue captar quando a pessoa está falando a verdade ou não. Para vocês terem uma ideia, vou fazer aqui o gesto. No lado esquerdo aqui do nosso cérebro, onde estão as informações, ou seja, tudo aquilo que existe realmente está guardado aqui. Então, quando o entrevistador está entrevistando você, e ele percebe que quando você olha, os seus olhos se direcionam para cá, para a esquerda, o entrevistador está entendendo que você está buscando ali as informações existentes, ou seja, ele está captando que você está falando a verdade, porque você está ali buscando os registros que estão ali, eles ficam guardados aqui, do lado esquerdo. Aqui do lado direito é o lado da criação. Então, quando o entrevistador está falando com você, ele percebe que você está olhando para cá, ele está vendo que você está tentando criar alguma coisa, ou seja, ali ele já está de cara matando a charada que você está mentindo, que você está inventando, que você quer falar de alguma coisa que você não sabe, que você quer passar uma imagem daquilo que você não é, daquilo que você não tem. Então, cuidado com isso aí, tá? Esse gesto aí. E não adianta treinar, porque isso é espontâneo. Eu estou falando aqui do lado esquerdo da criação, o lado esquerdo é o da informação, o lado direito é o da criação, mas não adianta você treinar, porque isso é espontâneo, isso é instintivo, e isso o psicólogo tem como saber. Assim como o psicólogo tem como saber quem está falando a verdade e quem não está. Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu participei de um processo seletivo para trabalhar numa empresa de telecomunicações. Eu ia trabalhar na central de atendimento. Então, naquele momento da apresentação, era uma das etapas do processo seletivo, eu fui o segundo a me apresentar. A entrevistadora pediu para cada candidato falar um pouco ali de si mesmo, de sua experiência profissional, seus hobbies, enfim. O primeiro candidato falou, os entrevistadores trataram ele muito rápido. Foi o básico, beleza. Coisa de 3 minutos. Quando chegou na minha vez, eu comecei a falar. Eu falei de quem eu sou, o que eu gosto de fazer nas horas vagas. Eu percebi que os entrevistadores demonstraram interesse e começaram a me perguntar. Quando eu falei que eu gosto de ler, eles quiseram saber que tipo de livro eu gosto de ler. Eu falei que gostava de música, eles queriam saber que tipo de música eu gostava de ouvir. Então o assunto comigo alongou. Então, todos os outros candidatos perceberam que eu estava saindo na frente no processo seletivo, porque os entrevistadores se interessaram em me conhecer um pouco mais. Aí começou um monte de candidato a falar que gostava de ler, gostava de ouvir música, não sei o quê, tipo, indo na mesma direção que eu fui. Só que chegou uma hora que o entrevistador percebeu, vem cá, ninguém aqui sai, ninguém aqui vai para balada, ninguém aqui vai para discoteca, ninguém aqui bebe até cair. Então, ali ela já deu a dica que ela percebeu que tinha gente mentindo, que tinha gente ali falando de coisa que não era, de coisa que não fazia. Então, cuidado com isso, tá? Porque na hora da entrevista, o profissional que está ali, ele é treinado para isso, é treinado para identificar mentiroso, é treinado para identificar gente insegura, gente que não sabe o que quer, gente que não sabe o que está fazendo ali. Cuidado com isso, tá? A apresentação pessoal, ela é fundamental. E a gente pode falar dela também quando o empregado, o profissional, já está contratado. Na hora que o profissional é avaliado dentro da empresa para eventuais promoções,
para eventuais transferências para outras filiais, onde de repente ele vai ter oportunidade maior de crescimento, de ser promovido e tal, você pode ter certeza de uma coisa: entre um profissional que tem uma apresentação pessoal ruim, em termos de roupa, em termos de linguajar, em termos de gesto, em termos de comportamento, e um profissional que tem uma apresentação pessoal boa, com certeza é esse que sai na frente, não tenha dúvida. Meus queridos, isso aí no dia a dia da gente é aplicável em qualquer circunstância. Faz um teste. Eu vou te falar de experiência pessoal. Eu de vez em quando preciso ir ao fórum, ao tribunal lá no Rio, lá, para consultar alguns processos que eu tenho. Então, quando eu vou, eu já experimentei, eu já fui vestido de qualquer maneira, eu fui tratado de qualquer maneira. As pessoas lá da recepção me deixavam mofando, não estavam nem aí para mim. Eu ficava lá, ó, esperando um tempão, e me tratavam com pouco caso, quase que me enxotando. Agora, quando eu ia arrumado, calça social, camisa social, até doutor virei. Eu não sou advogado, eu sou formado em administração, mas já me tratavam até como advogado. É claro que eu não ia mentir, porque eu não sou advogado. Então, quando, doutor, me dá sua OAB. Eu falei, não sou doutor, sou o autor da ação. Então, eu chegava com a minha identidade. Mas a forma de tratar varia muito. Da mesma forma que se você fizer isso aí nas suas relações pessoais, no seu dia a dia, você vai observar a diferença. Da mesma forma é na sua vida profissional. A apresentação pessoal, ela é fundamental. Então não custa nada repetir: homem, se não usa barba, me vá com barba feita, bem feita, rosto lisinho. Não me vá com barba para fazer para trabalhar. Se usa barba, se usa bigode, se usa cavanhaque, vá com isso aparado. Se usa cabelo grande, prende, corta, sei lá. Mas não me vá com cabelo solto, cabelo espichado. Se for mulher, não me vá com excesso de maquiagem trabalhar, não vá com roupa transparente, roupa decotada, roupa curta, não vá, não facilita. Não dá motivo para você não ser contratado, não dá motivo para você não ser promovido, não dá motivo para você ser demitido. Isso faz parte da apresentação pessoal. Sei que eu já falei disso em outros vídeos, mas é um assunto que é recorrente. Porque, por incrível que pareça, por mais que se fale disso, e eu não sou o primeiro que fala disso para vocês, com certeza vocês já viram outros vídeos de outras pessoas falando a mesma coisa, ou coisas muito parecidas, mas por incrível que pareça, muita gente comete os mesmos erros. Esses erros que a gente fala aqui para as pessoas não cometerem, por incrível que pareça, cometem. Certamente amanhã, na terça ou na quarta, sei lá, vai aparecer em alguma empresa algum candidato indo trabalhar de roupas inadequadas, vai aparecer algum candidato para participar de processo seletivo com roupas inadequadas, com umas posturas inadequadas, mesmo tendo acesso às informações. Acreditem vocês. Eu vou ficar por aqui com esse vídeo. Um forte abraço, Deus te abençoe, tenha sucesso aí na sua empreitada, tá? E pratique a arte de ter uma excelente apresentação pessoal. Ela vai fazer a diferença.